Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Carvalho, sou professor da Escola Papa Paulo VI, da disciplina Fundamentos de Marketing. Leciono outras disciplinas, mas essa é a aula de hoje. Vou trabalhar um assunto extremamente relevante para todos vocês. Vamos lá, vamos descobrir que assunto massa, bacana, importantíssimo para um profissional de marketing que iremos trabalhar hoje. Vamos lá! Fundamentos de marketing. Dentro do fundamentos de marketing, vamos trabalhar a pirâmide de Maslow. O que é pirâmide de Maslow? Qual a importância da pirâmide de Maslow? O que a gente vai estudar sobre a pirâmide de Maslow que faz tanto sentido a gente trabalhar isso, tanto na vida pessoal como na vida profissional? Primeiro ponto que eu gosto de trabalhar muito é o conceito. O que é pirâmide de Maslow? Afinal, o que é isso? Pirâmide de Maslow, também chamada como hierarquia das necessidades de Maslow, é um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo norte-americano Abraham H. Maslow. Seu objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que o indivíduo alcance a satisfação, seja ela pessoal ou profissional. No decorrer da aula, vocês vão entender que faz todo sentido tanto entender a questão pessoal como profissional, porque pode se encaixar em qualquer desses conjuntos, qualquer desses parâmetros. Vamos lá? Maslow. Para Maslow, as necessidades do ser humano precisam ser saciadas de maneira hierárquica. Ou seja, antes de começar a pensar nas suas necessidades de segurança, o indivíduo precisa necessariamente contar com a necessidade de todas as outras necessidades anteriores. Como assim, Paulo? Não entendi essa questão das necessidades anteriores. Quando você pensa em segurança, que é o segundo patamar da hierarquia, de baixo para cima, a gente tem que analisar que antes disso ainda existem outras necessidades que são muito mais importantes e que são levadas muito em conta na hora de você tentar vender um produto ou um serviço para esse cliente. Tem que atender às necessidades dele, os princípios que ele norteia como importante. Essa necessidade faz toda a importância e é interessante vocês entenderem, e eu vou tentar paulatinamente explicar cada ponto desse para que fique e faça sentido para você. Não adianta vocês entenderem por entender. É importante que faça sentido para você entender como é e qual a importância da pirâmide de Maslow, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Necessidade fisiológica. E aí, quando eu digo necessidade fisiológica, eu estou levando em consideração essa primeira parte da pirâmide, a parte de baixo da pirâmide. O que diz essa necessidade? É a necessidade fisiológica. E o que é isso, Paulo? Finalmente, o que é isso? Trata-se das baixas, vamos dizer assim, trata-se das necessidades básicas de um ser humano, que precisam ser saciadas para manter o corpo saudável e garantir a sobrevivência. Quais são elas, Paulo? Vamos dizer algumas, tá? Processo de homeostase, sentimento da temperatura corporal, funcionamento hormonal, entre outros. Quando você está num frio muito grande, e aí você precisa ter a temperatura, um ficar perto do outro para que o outro fique mais quente e consiga sobreviver em um determinado local muito frio. Isso é uma necessidade inicial, fisiológica do ser humano. Outro, processo de respiração, sono, digestão. Eu preciso comer, eu preciso respirar, eu preciso dormir. Isso são necessidades fisiológicas. Eu não tenho como dizer, não, eu não vou querer dormir, eu não vou querer comer. Uma hora ou outra o seu corpo vai pedir essa necessidade, por isso que ela é fisiológica. Disponibilidade de abrigo, eu ter algum canto para dormir. Não é um canto bom, é um canto apenas para eu conseguir atender às minhas necessidades, ou seja, de dormir, descansar. Isso é uma necessidade fisiológica. Mas eu acreditava que, sem essas necessidades saciadas, o indivíduo sequer pode preocupar-se com os níveis seguintes da pirâmide. O que isso quer dizer? Antes de eu me preocupar com outros níveis da pirâmide, Maslow, eu tenho que me preocupar com a parte mais importante, que é a parte fisiológica. Eu tenho que ter alguma coisa para comer, eu tenho que ter algum canto para eu poder dormir, senão eu não vou conseguir atender as minhas principais necessidades do ser humano.
Vamos para a próxima necessidade, que é importantíssima também. A necessidade de segurança. O que diz essa necessidade? Que é o de baixo para cima, é o segundo degrau da pirâmide. A necessidade de segurança engloba mais do que a presença de um abrigo. Um abrigo só é a fisiológica, só para eu dormir. Mas quando se aumenta, se expande mais essa informação, a gente entende que isso é uma necessidade de segurança. Quais seriam as necessidades de segurança que poderiam ser externadas para que faça sentido vocês entenderem o que é uma necessidade de segurança? Estabilidade do emprego, renda garantida. Não significa que eu vou ser milionário. Eu tenho que ter uma condição necessária, mínima, para eu poder pagar um alimento, um local para eu poder viver. Isso é necessidade de segurança. Segurança do corpo, abrigo seguro, proteção contra ameaças. Eu botar uma cerca elétrica, eu botar um portão de ferro, eu botar qualquer coisa que garanta uma certa segurança aonde eu estou morando. Segurança de saúde, um plano de saúde, uma ausência de doenças. Eu posso, por exemplo, não ter um plano de saúde, mas eu posso estar tomando algum tipo de alimentação, eu me alimentar de uma forma para tratar de forma segura a minha saúde. Segurança na família, seguro de vida. Quantas pessoas não fazem seguro de vida? Ele não faz seguro de vida para ele. Ele faz seguro de vida para quando eles, em algum momento, vier a falecer, ter uma condição mínima para a família sobreviver. É uma condição para segurança da família. Segurança da propriedade, casa própria, garantia de proteção dos seus bens. Um seguro de um carro, por exemplo, é uma segurança de propriedade, é uma propriedade, é um bem que eu tenho e eu tenho que garantir a segurança desse bem. Isso é uma necessidade de segurança. Está dentro das necessidades de Maslow. E por que, Paulo? Qual a importância de eu entender isso de forma tão latente na minha vida como um profissional, tanto de marketing como de venda, ou como um profissional que quer em algum momento vender um produto ou um serviço para o meu cliente? Você tem que entender qual é a necessidade que você vai trabalhar com esse cliente para atingir o ápice da necessidade dele para que ele compre o seu produto ou o seu serviço. Caso contrário, ele não vai sentir harmonia, necessidade, impulso para adquirir um bem ou um serviço seu. Vamos para a próxima necessidade do ser humano. Necessidade de amor, relacionamento. Como assim? Vamos entender melhor. Essa necessidade ou essas necessidades estão relacionadas com o senso de pertencimento e entidade. Dois fatores essenciais para a felicidade humana. Evoluímos, afinal, de maneira social. O bom relacionamento com o grupo e com os pares é importante para o esquema de motivação ou os esquemas que motivam o ser humano. Quais são os exemplos? Amizade, família, relacionamento amoroso, intimidade sexual, intimidade platônica, pertencimento a grupo ou sociedade, igreja, escola, grupos de atividades, grupos de interesse em comum, identificação e aceitação perante os seus pares. O que isso quer dizer, Paulo? Vamos explicar, vamos tentar esclarecer essa necessidade de amor e relacionamento. Você, como um ser que vive aqui no planeta, você tende a ter uma necessidade. Você tende a querer ter amigos, por exemplo. E às vezes você faz algumas ações. Essas ações nem sempre são as melhores ou as que você quer, mas é a que o grupo quer. E é nessa visão de importância da necessidade de relacionamento que uma venda é realizada. Não está fazendo sentido ainda, Paulo. Me fale um exemplo para ficar mais claro para mim, para que eu possa compreender qual a importância da necessidade de Maslow no sentido de amor e relacionamento. Vou dar um exemplo simples para vocês. Família. Dentro do processo da família, você faz muitas coisas por amor.
para ter o relacionamento saudável. Esse relacionamento saudável faz com que você abdique de algumas coisas que são interessantes para você, mas que são importantes para o grupo ao qual você pertence. Então, quando você vai comprar uma coisa, por exemplo, você está comprando para você ou você está comprando para o grupo, para a família? Muitas vezes para a família. Então é nesse momento que o profissional de marketing tem que trabalhar para tentar trazer essa necessidade de amor e relacionamentos mais próximo do produto ou do serviço dele. Você vai no supermercado, por exemplo. Se você for um cara solteiro, você vai comprar apenas coisas para você. Para saciar as suas necessidades. Mas se você é um cara casado, ou tem algum relacionamento com a pessoa, a tendência é você comprar para você e para outra pessoa. Então o marketing tem que fazer com que a pessoa que está indo comprar veja a importância de comprar tanto para ela como para outra pessoa, para querer ter um relacionamento saudável na sua família, na sua casa, no seu grupo de relacionamento. Isso é importante para o profissional ter um melhor engajamento no processo de venda ou de marketing na sua empresa. Vamos para a próxima necessidade. Necessidade de estima. O que é importante? Como é importante? Qual o sentido da importância da necessidade de estima para mim? Ou para o próximo, que eu queira vender ou que eu queira adquirir um produto e ele está trabalhando para eu comprar o produto dele ou eu vender o meu produto. Vamos entender um pouquinho sobre a necessidade de estima. Além de assegurar relacionamentos, o ser humano também tem necessidade de se sentir-se estimado neles. Oh, que coisa muito linda, maravilhosa. Mas o que isso quer dizer? Ou seja, precisa desenvolver as habilidades de reconhecer suas potencialidades. Precisa também que seus pares reconheçam e identifiquem seu valor no grupo. Veja alguns exemplos para ver se faz sentido para você. Autoestima. Não basta eu ter alimento para eu poder viver e saciar as minhas necessidades básicas, necessidades fisiológicas. Não basta eu ter uma casa, uma condição que tenha uma segurança na minha vida. Não basta também eu ter relacionamento. Também eu preciso ter uma questão de estima. Eu preciso que as pessoas me valorizem pelo que eu tenha. Eu tenha confiança no que eu estou fazendo hoje, porque é algo que me é gratificante. Como, por exemplo, eu ser recontratado e de um cargo que eu era a um nível mais baixo, eu ir para um nível maior. Eu tenho mais confiança, eu tenho mais confiança e motivação. Meus relacionamentos são mais atrelados. Eu tenho reconhecimento dos meus pares. Esse reconhecimento dos pares precisa também que seus pares reconheçam e identifiquem seu valor no grupo. Vamos ver alguns exemplos para ver se faz sentido para vocês. Autoestima. Eu tenho autoestima. Eu estou me sentindo bem no cargo que eu estou ocupando. Não basta eu ter um cargo apenas para pagar minhas contas. Eu tenho um cargo que me dá confiança, autonomia, autoestima, me causa um bem-estar muito grande por eu estar ocupando aquilo que eu galgava ter. E aonde é que entra o marketing nisso? Eu vou já explicar para vocês. Outro ponto, confiança, conquistas e relacionamentos, ou conquistas e realizações que eu estou tendo no meu grupo. Então, reconhecimento dos meus pares, respeito dos outros e aos outros. Como eu trazer isso em termos de venda? Vou dar um exemplo muito interessante, bem simples, mas muito interessante para fazer com que faça sentido uma dessas necessidades, ou seja, a necessidade de estima. Meu cliente X, vamos colocar o nome de João. Eu tenho um cliente chamado João. E esse cliente, ele já tem um carro. O carrinho dele é simples, nacional, bacana, funciona bem. Está funcionando normal, atende às necessidades dele. Porque eu sou um vendedor de carros. E eu quero vender um carro muito melhor para ele. E aí eu chego para ele e digo, qual é a tua profissão?
E aí ele faz: eu sou consultor de empresas, eu trabalho visitando empresas e trazendo soluções para esses clientes. E eu digo: qual é a percepção do cliente quando você chegar lá e ver o carro que você está chegando? É uma percepção boa ou é uma percepção simples, básica? Mostra que você é apenas uma pessoa normal trabalhando, entregando uma solução. O que o cliente seu quer visualizar? Um cliente que quer um produto de consultoria, ele espera ou acha que o consultor é uma pessoa que é bem sucedida. Principalmente se for um consultor a nível financeiro. Aí que se espera que essa pessoa tenha rios de dinheiro. Então faz sentido para o senhor comprar um carro que mostre essa sensação de posse, que lhe dê confiança e passe confiança aos seus pares, que você é uma pessoa que tem condições. Faz sentido para vocês? E aí, nesse momento, o que eu vendo? Eu vendo um carro mais caro, um carro importado, um carro que quando ele chegue, crie essa sensação de posse, de poder, de estima. Ele tendo essa percepção, você consegue vender um produto baseado numa necessidade de Maslow, que é necessidade de estima. Isso é importante para o profissional saber agir e agir da forma certa. Vamos para a próxima necessidade de Maslow. Necessidade de realização pessoal. A gente está no nível maior da realização de Maslow. A realização a própria realização. Você não está preocupado com o que os outros estão pensando agora. Você está preocupado na realização máxima sua. No pico das realizações que você espera. Necessidade de realização pessoal. Trata-se das mais complexas necessidades do ser humano. São, entretanto, essenciais para que o indivíduo alcance a verdadeira realização pessoal e profissional. Confira. Moralidade. Definir e seguir o seu próprio sistema moral. Valores. Conhecer e se ater aos seus valores fundamentais. Independência, autossuficiência e liberdade. Criatividade, rotina que possibilita que o indivíduo exercite suas capacidades inovativas. Espontaneidade, a capacidade de agir de maneira autêntica e congruente com os seus pensamentos. Controle, possui o controle de suas emoções e ações. Autoconhecimento, entender seus objetivos, potencialidades e pontos fracos. É preciso muito trabalho, reflexão e conhecimento de si para satisfazer essas necessidades. No entanto, essa é uma jornada que vale muito a pena. Vou dar um exemplo muito interessante. Você é uma pessoa que dispõe de todas as condições necessárias em uma vida extremamente salutar. Tem uma família maravilhosa, tem um trabalho extraordinário, tem um grupo social que lhe dá autonomia e confiança. Você tem tudo. Porém, você não está satisfeito com o que você tem. O ser humano é algo muito complexo, como a gente já discutiu em várias aulas. O ser humano é um ser complexo. Cada um tem suas necessidades. Cabe ao profissional de venda e de marketing entender e compreender quais são essas necessidades e essa importância para poder trabalhar e entregar a melhor necessidade possível para o seu cliente. E aí vem a necessidade que eu vou trabalhar nesse exemplo, que é a necessidade de relação pessoal. Essa pessoa que eu dei o exemplo, citei que ele tem todas as condições, ele quer comprar uma ilha. Ele quer comprar uma ilha. Por quê? Para ele, o sonho, a necessidade pessoal dele, que independente de qualquer outra, atende às necessidades principais da vida. A vida toda ele pensou em ter esse tipo de bem, ou esse tipo de produto, ou esse tipo de serviço. E ele pensou exatamente em um dia poder ter capacidade de comprar uma ilha isolada dele, onde ele pudesse colocar o nome que ele quisesse, fazer o que ele quisesse nessa ilha. Olha, isso é uma necessidade que não são para todos, mas que todos têm que buscar, porque é um momento você que está do outro lado tem uma necessidade que é específica de você.
é a sua necessidade, é o seu sonho, é a sua realização, é o que você espera conseguir para o resto da sua vida, e isso vai lhe dar muita, mas muita satisfação. E é nesse momento que você tem que trabalhar essa necessidade. E para o vendedor, para o profissional de marketing, é trazer essa necessidade mais latente. Veja, vou trazer um outro exemplo simples, mas bem conceitual. Eu tenho a necessidade de viajar para ir para Disney. Ou tenho a necessidade de viajar para percorrer o mundo, visitando todos os países do mundo. Isso é uma necessidade de realização pessoal. E para isso, muitas vezes não tem preço. Eu estou disposto a pagar o que eu achar justo para eu realizar esse meu sonho. É importante que o profissional de venda e o profissional de marketing identifique que isso é uma necessidade latente do cliente. E ele tem que trazer isso à tona. Vamos para o próximo ponto. Qual é a importância da pirâmide de Maslow? Porque a gente já viu muitas importâncias, mas qual é a importância? A pirâmide de Maslow é uma ferramenta com um nível potencial. Ele pode te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Eu posso não saber o que eu quero e com ela eu vou entender exatamente, ou o vendedor, o profissional de venda vai entender exatamente o que é necessário ter para atender às minhas necessidades, principalmente na compreensão dos fatores que despertam a motivação em você. Para manter-se motivado e atingir suas metas, você precisará ir além de conhecer seus objetivos, precisa entender o que te impulsiona em direção a eles. Vamos mais um pouquinho à frente. A pirâmide de Maslow é perfeita para auxiliar nesse exercício. Você pode, por exemplo, identificar em que nível se encontram seus objetivos, entender melhor o que você busca, encontrar mais caminhos para atingir suas metas. Eu não sei o que eu quero, então você vai entender exatamente aonde você está na pirâmide de Maslow e o que você espera atingir para atingir suas necessidades mais importantes na sua visão. Veja bem, nesse período onde todas as pessoas estão muito preocupadas com a sobrevivência, o principal ponto fundamental é sobreviver, necessidade fisiológica, ter o que comer, ter onde dormir e descansar. A pirâmide de Maslow é perfeita para auxiliar nesse exercício. Você pode, por exemplo, identificar em que nível se encontram seus objetivos, entendendo melhor o que você busca e encontrando mais caminhos para atingir as suas metas. Observe a importância. Se você, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas em comprar um carro de luxo ou preocupadas, por exemplo, em sobreviver, necessidades fisiológicas, provavelmente você vai dizer necessidades fisiológicas de segurança, manter o grupo, relacionamento dessas pessoas. Isso são as necessidades mais importantes. E é interessante você entender e assimilar em que nível você está para poder você vender da melhor forma possível para o seu cliente. Além disso, aplicada ao ambiente corporativo, a pirâmide de Maslow pode ajudar empresas a garantir que suas equipes estejam sempre motivadas. Pessoas que têm suas necessidades básicas atendidas geram um ambiente mais saudável, criativo e produtivo. A manutenção da motivação é capaz de reduzir custos, potencializar resultados e diminuir a rotatividade e melhorar a otimização dos processos. Se você sabe exatamente quais são as necessidades básicas que são latentes, ou seja, são mais quentes para o seu funcionário, e atenda essas necessidades básicas, ele fica muito mais motivado. Vamos dar um exemplo. Se a preocupação do seu funcionário é, por exemplo, comprar uma cadeira que dê melhores condições de trabalho e isso lhe motiva, você compra e ele fica extremamente motivado porque melhorou uma dor que ele tinha na coluna, enfim, qualquer tipo de patologia que ele tinha, ele vai ficar muito mais satisfeito, mais motivado de trabalhar. Então você trabalhou uma necessidade que você encontrou e identificou no seu funcionário. Observe então, você pode trabalhar isso a nível profissional para vender, ou você pode utilizar isso a nível profissional para identificar a necessidade do seu colaborador. E a nível profissional, já falamos, e a nível pessoal, é a pessoa. Como eu posso atingir
como eu posso atingir as minhas necessidades. Premissas. As premissas básicas da hierarquia da necessidade de Maslow. As necessidades básicas se manifestam primeiro. Como assim, Paulo? Fisiológica se manifesta primeiro. Segurança se manifesta primeiro. Depois, realização de estar perto, pertencendo a um grupo. Realiza primeiro. A realização máxima que eu ter uma ilha, como eu falei, é uma das últimas. Então, vai iniciar um passo a passo, ou seja, do degrau inicial, de baixo para cima, até chegar no ápice, que é aí em cima, onde você realizou tudo e está querendo algo que é um sonho, uma realização pessoal. A outra necessidade, categoria, somente será manifestada depois que a anterior tiver sido satisfeita. A outra necessidade, categoria, somente será manifestada depois que a anterior ter sido satisfeita. Não adianta eu querer vender um carro para uma pessoa que ele está querendo se alimentar. Eu tenho que atingir primeiro uma, depois a outra nível da hierarquia e assim sucessivamente. Eu não posso pular hierarquias. Quanto mais elevado o nível da necessidade do ser humano, das necessidades, mais saudável a pessoa é. A pessoa está mais satisfeita com o que tem melhores condições de lhe dar a melhor qualidade de vida possível. Para essa teoria, o ser humano está em desenvolvimento constante. De fato, ele está em desenvolvimento constante. Ele se molda às necessidades de forma constante. E é isso que faz a hierarquia da necessidade de Maslow ser tão importante, tanto para a utilização por um profissional de venda como um profissional de marketing. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até agora comigo nessa aula extraordinária. Aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.